Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para juntas, aprender da palavra, para crescer no conhecimento, na graça do Senhor, para o que a gente aprender e colocar em prática, para a gente ouvir não só por ouvir, mas saber que a palavra de Deus dá direcionamento, dá orientação para a minha vida e para a tua. Amém? Estamos lendo e aprendendo no livro de Gênesis a história de Abraão, que é uma história abençoada. Hoje vamos para o capítulo 16, do 1 ao 16, onde o título diz: Tudo tem seu tempo. Às vezes a gente quer passar na frente do tempo, às vezes as coisas não é como a gente quer, e sim é no tempo de Deus. A gente tenta dar um jeitinho e as consequências vêm. É o que aconteceu com Sara. E isso sirva de exemplo para mim e para você. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que sirva de bênção para a sua vida, como está servindo para a minha. Não esqueça o título: Tudo tem seu tempo. Vamos aprender em Gênesis 16, do 1 ao 16. Depois capítulo de Provérbio 14, verso 1, e para terminar, 1 Pedro 5, 6 e 7. Amém? Aqui em Gênesis 16 diz: Agar é dada por mulher a Abraão. O jeitinho que Sara achou que ia dar certo, né? Você e eu tem que aprender a esperar o tempo de Deus, seja qual for a situação. Lembre-se do título: Tudo tem seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? Porventura terei filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Nesse dia Abraão não orou, porque quando a gente ora o Senhor fala, né? Nesse dia, Abraão preferiu fazer o que Sara mandou. Se a gente olhar pelos nossos olhos humanos, Sara era velha, né? A situação era difícil, então foi a única saída que ela viu. E que eu e você não procure saída com nossos olhos. Que eu e você não tente dar arrumadinho em nada. Que eu e você não dê um passo sem primeiro consultar o Senhor. Que eu e você possa esperar na vontade do Senhor. Porque eu vejo que aqui Abraão não orou. Porque se ele tivesse orado, o Senhor tinha dito não. Como todas as vezes ele orava, ele levantava o holocausto, ele oferecia no altar adoração, sacrifício ao Senhor. Mas ele viu isso talvez como orientação de Deus, mas parou e não orou. Vamos orar? Não vamos orar para aquilo que a gente possa fazer, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã, quem sabe, é o Senhor. Vamos orar e em qualquer situação pedir orientação ao Senhor, porque Ele conheceu ontem e hoje sabe o amanhã. A gente não sabe nem daqui a 5 minutos, mas Ele sabe. Assim tomou Sarai, a mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Porque naquela época era normal, né? Um escravo ter filho do seu senhor, e essa criança seria dele com a esposa. Mas com eles era diferente. Eles tinham o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Então eu e você não vá para agir de acordo com nossos olhos, com o nosso lado humano, nem com o que o mundo oferece. Porque eu e você é diferente. Nós temos um Deus a qual nós temos compromisso e temos que esperar nele. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que a concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Agar, pelo fato de ter tido um filho de Abraão, esqueceu que era serva, que era escrava, e começou a desprezar Sara. Quer dizer, Sara teve uma atitude inconsequente, aí Agar também teve outra. Se você observar, Abraão, quando se encontrou com o faraó, mentiu, dizendo que Sara era irmã dele. Aí já houve um problema, porque a mentira vai trazendo um abismo.
Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. Depois que o Senhor teve misericórdia, jogou aquelas pragas, no caso o faraó descobriu que Sara era esposa de Abraão, mandou que Abraão fosse embora com Sara, mas também mandou escrava, e nesse meio dos presentes foi Agar. Você está vendo que coisa boa é a gente andar com seriedade com Deus? Porque quando a gente se desvia do Senhor, quando a gente se encanta por algo que nossos olhos mostram, o prejuízo vem. E através da mentira de Abraão, ganhou de presente a egípcia. Olha aí as consequências, né? Vamos estar andando com a verdade. Porque Salmo 42 diz que um abismo chamou outro abismo. E através dessa mentira, começou essas consequências agora no acampamento. Porque depois que Agar se achou grávida com o filho do patrão, achou que podia mandar e desmandar. Vamos ter calma, vamos ter cautela com nossas atitudes, com nossas iniciativas. Amém? E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora, desprezou aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, seu menosprezada aos seus olhos, o Senhor julga entre mim e ti. Além de Sara ter errado, agora queria culpar Abraão, né? Estava ali perturbada com o desprezo da sua escrava, com toda aquela situação. A gente não pode errar e estar jogando a culpa no lugar, nas costas dos outros. Não. A gente tem que orar, se humilhar ao Senhor, pedir perdão e pedir orientação. Mas Sarai não vigiou, simplesmente estava ali cobrando de Abraão. Mas como Abraão era um servo de Deus fiel, veja o que ele fez. Disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está à tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu Sara, e ela fugiu à sua face. Veja que aí Abraão deixou a responsabilidade na mão de Sara. Não porque Abraão fosse covarde, era o homem da casa, mas porque quem tinha tomado aquela iniciativa de dar a serva para ele transar com ela não foi Sarai. Agora ela se viu perturbada, porque o normal é uma patroa, os funcionários obedecer os patrões. Mas agora Agar se achou dona do pedaço, e não era bem assim, né? Então, Sara foi oprimir, no caso, exigir de Abraão. Abraão deixou que ela resolvesse, que ela fizesse como ela quisesse. E aí ela começou a afligir Agar, mostrar que era a serva, que era a senhora, né? E que Agar era a serva, a egípcia, a escrava, e Agar não suportou. Quantas vezes se toma iniciativa, se acha alguma coisa e começa a criar situações e depois as consequências vêm e não suporta. Foi o que aconteceu com Agar. E aí Agar fugiu da sua senhora. Mas veja como Deus cuida do seu povo. Até aqueles que não é dele, ele cuida. Glória a Deus. E o anjo do Senhor se achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul. O anjo do Senhor estava ali para contornar aquela situação, por amor a Abraão. Coisa boa é quando o Senhor ama alguém. Por amor dele, o Senhor vai cuidando de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Continue orando pelos seus, porque por amor a você, a sua fidelidade a Deus, Deus cuida de toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? O anjo do Senhor disse. E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Ele sabia toda a verdade, mas ele queria que ela falasse com a própria boca dela. Muitas vezes erramos, mas temos que orar e ser sincero com o Senhor. Porque palavra de crente, de servo e de serva de Deus é sim, sim, não, não. Ela também não mentiu. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Se humilhar, né? Entender que era escrava, porque o Senhor é do certo. Sarai era a senhora, Sarai era a patroa da época. Ela teve um filho, mas a patroa dela era Sarai, a serva de Deus. E ela fugiu por quê? Culpa dela, porque ela foi afrontar
Então, tem coisas que é melhor a gente vigiar com nossas palavras, é melhor orar, mesmo que esteja doendo, machucando, sonhos não realizados, frustrações, mas o nosso papel não é dizer nada a ninguém, é orar e buscar a face do Senhor, amém? E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Olha, além dele mandar Agar voltar, ele ainda fez uma promessa. Deus é Deus de promessa, Deus é Deus que cuida. Ele pode não dar o que você quer, mas ele honra, ele abençoa, ele cuida. Glória a Deus. Disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz um filho. Chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor viu a tua aflição. Olha como Deus é fiel. Até a escrava ele ouviu a aflição dela. Ele escuta a minha aflição e a sua. Às vezes a gente ora que não sai nem palavras. A gente louva com a alma dolorosa, amargurada, triste. Mas ele escuta a aflição. Glória a Deus. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Uma promessa, né? Dizendo: seu filho vai ser um guerreiro, o seu filho vai ser conhecido, o seu filho também vai ser um menino de nome. Era uma escrava, mas teve essa honra, porque o Senhor não faz exceção de pessoas, ele cuida de tudo e de todos. E ele disse a Agar: teu filho vai ser um guerreiro, vai ser um valente. Deus é bom, Deus é maravilhoso, ele cuida de todos nós, com seu amor tremendo. Ele manda chuva só para quem conhece, para quem aceita ele, para quem adora ele, para quem não adora. Tem pessoas que dizem que Deus não existe, mas está respirando, está andando, está com saúde, está comendo, está trabalhando. Veja como Deus é bom. Só ele para fazer isso, não é verdade? E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê. Ela disse: eu não posso olhar para ele, ele é santo, mas tu é Deus. Ela teve uma experiência ali com Deus. Ore, busque o Senhor, busque a face dele para você ter experiência com ele. Porque o fato dela ser escrava, isso não impediu dela ouvir a voz dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso se chama aquele poço de Belai-Roi, esse que está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho de Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que Agar tivera de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Veja que Abraão tinha a idade de 86 anos, sua esposa também uma senhora idosa. Então não era fácil esperar uma promessa tão sonhada diante de uma idade já tão avançada, né? Que não fazia mais sentido nenhum. Mas independente da sua situação ser dolorosa, fazer muito tempo, tem calma. Vai buscar o Senhor, que Ele sabe cuidar de mim e de você. João 13,7 diz: o que eu faço hoje você só vai entender amanhã. Você pode não estar entendendo as dores, as frustrações, mas Ele cuida, Ele toma conta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Provérbio 14, verso 1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Vamos edificar a nossa casa de boca fechada, falar o mínimo possível, orando, louvando, buscando a face do Senhor, porque a mulher sábia edifica em todas as áreas. A tola destrói quando fala demais, quando exige demais, até quando murmura diante do Senhor. Somos tola. E muitas vezes, incoerentemente, impensadamente, fazemos isso. Vamos pedir perdão, vamos orar, vamos louvar e edificar nossa casa espiritual, edificar nossa comunhão com Deus e edificar nosso lar e nossas famílias com oração. Amém? Deus sabe o que faz. Ele diz lá, eu sempre repito, em João, aleluia, 13:17, o que eu faço hoje você só vai entender amanhã. Então vamos parar de murmurar, de questionar
e vamos só adorar e dizer: Senhor, Tu sabe todas as coisas, porque o que Ele faz hoje, a gente amanhã entende. A gente não sabe nada que vai acontecer nem daqui a alguns segundos, mas Ele sabe todas as coisas. Somos limitados, limitada, como Sara não pensou e teve toda essa situação que até hoje tem conflito, não é verdade? Por conta de situações impensadas. Então já erramos muito, eu, você. Vamos orar, vamos louvar, vamos pedir a graça, a misericórdia, o amor, o cuidado de Deus. Porque o título é Tudo Tem Seu Tempo. Tudo tem seu tempo. Veja que Sara não esperou o tempo e as consequências vieram. Tudo tem seu tempo. Vamos ficar na dispensação do Senhor? Amém? Olha o que diz aqui em 1 Pedro 5, versos 6 e 7. O 6 diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Foi o que o anjo do Senhor mandou Agar voltar e se humilhar diante da sua senhora, que era Sarai. Ela errou, ela desobedeceu, ela desacatou. Muitas vezes eu e você erra, murmurando, como eu já disse, falando demais. Vamos se humilhar diante da grande mão de Deus, em oração e louvor, pedindo misericórdia pelas nossas vidas e misericórdia pelos nossos. E pedindo perdão porque às vezes estamos ansiosos, angustiadas, cansadas, mas Ele dá força. Porque quando eu e você está cansada, o que é que a palavra de Deus diz? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. E quando a gente é fraca é que é forte. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que diz o 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance e eu também a ansiedade no altar do Senhor, porque em todas as horas Ele tem cuidado de nós. Quantos livramentos Ele dá a mim e a você que a gente nem imagina, não é verdade? Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é poderoso. Deus é fiel para fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Ele é tremendo e soberano. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então vamos descansar nas mãos do grande, que Ele sabe trabalhar. Olha o que Ele disse para nós aqui em Salmo 91, verso 15 e 16. Ele me invocará, eu e você invoca o nome do Senhor, em oração, em louvor, em adoração, ouvindo a palavra, lendo a palavra e ouvindo a voz dele, jejuando. E Ele responderá e estarei com... Olha que lindo, vou repetir. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, dela eu retirarei e glorificarei. Quando a gente invoca, Ele está na nossa angústia, cuidando da gente. Ele tira a angústia e o nome dele é glorificado nas nossas vidas. Então tudo tem um tempo do Senhor na nossa vida. Aí o 16 diz: fartá-lo-ei com longuras de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos ter vida longa, vamos ver a nossa família salva. O segredo é aguardar, é esperar na vontade do Mestre. Não esqueça disso. Não vamos agir como Sarai agiu. Depois Agar se viu encurralada, foi embora. Foi necessário o anjo de Deus mandar ela voltar, porque ela também tinha desafiado, tinha desrespeitado, não tinha aceitado a atitude da sua patroa, se achando alguma coisa, porque estava com o filho no ventre. Então que a gente tenha prudência, que a gente tenha sabedoria, porque às vezes uma atitude impensada traz outras consequências. Volto a repetir, Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. Uma mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Quando destrói, começa a vir os abismos. Mas com a sabedoria divina que Deus dá a mim e a você, vem a paz, vem a calma e vem a orientação do Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz, é a luz do mundo. Esse Deus da paz, Ele deixou a paz, não como o mundo dá, mas Ele diz que Ele deixou a paz dele, tem todo entendimento. Quando a gente ora, a paz dele tem orientação, tem discernimento, tem calma, tem espera na vontade dele. Amém? Não esqueça, tudo tem seu tempo. E o tempo não é meu nem seu, o tempo é do Senhor. Vamos deixar Ele trabalhar, vamos descansar. Enquanto o Senhor trabalha, a gente louva. Enquanto o Senhor trabalha, a gente lê a palavra.
Enquanto o Senhor trabalha, a gente jejua. Enquanto o Senhor trabalha, a gente está ali fazendo só o bem pelo nosso próximo e apresentando nossa família no altar do Senhor, porque Ele é fiel para fazer. E muito mais do que você pensa ou imagina. Ele diz, eu velo pela minha palavra. Amém? Deus é bom, o tempo é dele. Fiquem todos com Deus.